Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar para vocês o meu testemunho. Eu vou contar ele em 3 partes e hoje é a primeira parte. Mas antes de começar, eu queria ler com vocês em Salmos, no capítulo 46, no verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Esse versículo, ele fala bastante comigo em relação ao meu testemunho, à minha história, porque foi exatamente isso que eu sempre provei, que sempre ocorreu comigo e com a minha família, que Deus sempre foi socorro pra gente nos tempos de aflição. E eu queria que você se lembrasse disso, que independente da situação, Deus é o socorro bem presente em tempos de aflição. Eu nasci com uma doença cardíaca chamada tetralogia de Fallot. É uma doença que são 4 defeitos e um problema só. E aí, essa doença ela foi descoberta quando eu tinha 2 dias de vida. A minha mãe estava me amamentando e ela percebeu que eu estava tendo dificuldade para mamar, né, para sugar o leite. E aí ela viu que conforme eu ia tentando, eu tava ficando meio roxa. Então ela chamou os médicos, me examinaram, descobriram que eu tinha algum problema no coração, mas ainda não tinha descoberto qual que era a doença. E aí me encaminharam para um hospital em São Paulo. Eu nasci em Osasco e me encaminharam para o hospital em São Paulo, para o Beneficência Portuguesa. E quem foi comigo foi meu pai, porque a minha mãe estava se recuperando da cesárea. E aí eu fiz a minha primeira cirurgia com 3 dias de vida. E de lá pra cá eu fui fazendo várias cirurgias. Eu fiquei fazendo cirurgia até mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu não vou saber entrar em muitos detalhes dessa parte da história porque eu era bebê. Tem muita coisa que eu não sei. Bom, como eu tive que fazer várias cirurgias, eu fiquei muito tempo entubada. E isso resultou na má formação da minha traqueia. E por conta disso eu tive que usar uma traqueostomia. Eu coloquei essa traqueostomia com 8 meses e eu só tirei ela quando eu já estava para fazer 2 anos. Então eu fiquei praticamente 2 anos usando traqueostomia. E por conta disso eu demorei para aprender a falar. E esse buraquinho aqui é por conta dessa traqueostomia que eu tive que usar. Isso aqui é a cicatriz de quando tiraram ela e tiveram que fechar. A minha mãe, ela tinha sempre que me aspirar. Porque acumulava muita secreção, então tem que aspirar. Mais tarde as minhas tias aprenderam também para ajudar ela. E tinha uma máquina mesmo de aspiração. E um dia, no ano de 2000, teve um apagão no Brasil todo. E aí, bem na hora que teve esse apagão, precisou me aspirar. E aí a minha mãe e meu pai ficaram desesperados, porque não tinha energia. Eles correram, foram em vários hospitais e não achavam, todos estavam sem energia. Até que eles chegaram no mercado, que estava com energia, e aí eles conseguiram me aspirar. Bom, por conta dessa traqueostomia, minha voz ficou um pouquinho danificada. No sentido de porque minha voz é muito baixinha, e eu também acabei aprendendo a respirar pela boca. Então, às vezes, eu falava e respirava junto, o que deixava a voz bem mais baixa. Desde pequena eu escuto a pergunta: "Você tá rouca?" Todo mundo sempre me pergunta isso, quando me conhece. E é por conta da traqueostomia que eu tenho a voz assim. Quando eu tinha uns 13 anos, eu fiz um exame, eu fiz uma endoscopia, e o doutor descobriu que eu tenho a corda vocal esquerda paralisada. E é por conta da traqueostomia. Então, além da minha voz ficar baixinha, minha corda vocal esquerda ficou paralisada. Mas quando o doutor disse isso, ele perguntou o que aconteceu, minha mãe contou pra ele que eu usei a traqueostomia. E aí ele disse que eu tive sorte porque eu fui medicada rápido, porque não era nem pra eu estar falando. E quem me conhece sabe que eu sou uma tagarela. Então, essa é a primeira parte do meu testemunho. Já quero agradecer você que ficou até aqui, que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que já nessa primeira parte o Espírito Santo já possa ter tocado na sua vida, falado com você. E eu quero dizer que se você está passando por algum problema,
alguma coisa assim que você não tá vendo saída, fica tranquilo, confia em Deus. Porque mesmo que a medicina diga não, se Deus disser sim, é sim. E não tem quem faça virar não. Então é isso, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo, a continuação do testemunho. Um grande beijo, tchau, tchau.